Galera, esse é o programa Vivendo Águas Claras. Hoje, super especial, edição especial. Hoje chegou um dia que eu sonhei muito, que é contar a história da cidade. Quem que conhece a história dessa cidade? O Arruda, José Roberto Arruda. Tudo bem? Tudo bem, Cleber. Prazer em recebê-lo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Eu queria começar com você contando um pouquinho sobre como que começou a história da nossa cidade. Bom, basicamente é o seguinte. Governo Roriz, eu era chefe da Casa Civil e coordenador da obra do metrô. Era um projeto ainda. E aí depois eu virei secretário de obras para construir o metrô. E quando a gente foi construir o metrô, para passar entre Guará e chegar em Taguatinga, tinha que desapropriar as chácaras que tinham aqui. Eram 134 chácaras. E nós fomos desapropriá-las, pagando as benfeitorias direitinho. E aí, tinha dois engenheiros que trabalhavam comigo, o Cláudio Santana e o Vicente Nogueira Filho. E um deles, que foi o Cláudio, me falou o seguinte: Arruda, você sabe como é que a Light ganhou dinheiro no Brasil? Falei, uai, vendendo energia elétrica, gás? Ele falou, não. É que lá no Rio de Janeiro, eles compraram duas fazendas, que eram duas fazendas assim, um charco, não valia nada. Passaram uma linha de bonde e uma linha de energia elétrica. E lotearam e venderam. Foi o que eles mais ganharam dinheiro. Uma fazenda chamava Leblon e a outra Ipanema. Aí eles falaram, você vai desapropriar 134 chácaras, vai passar o metrô lá dentro e não vai fazer uma cidade? Isso eles me falaram, devia ser 5h30, 6 horas da tarde. Eu peguei uma planta, vim aqui para onde era o barro, poeira, olhamos isso aqui. No outro dia, 6 horas da manhã, eu fui caminhar com o Roriz em Águas Claras. E depois da caminhada, eu mostrei a planta para ele e falei assim, governador, me deram a ideia de construir aqui uma cidade. Ele falou, nossa, grande ideia, isso é muito bom. Falei, então assina aqui. Ele assinou a planta. Ele tinha essa visão? Tinha. O Roriz era danado. Não tinha dificuldade. Não. Ele delegava e era empreendedor. Danado. Roriz era fora da curva. E aí, naquela época, a gente estava construindo Samambaia, Recanto da Zema, Santa Maria. Falei, aqui é uma cidade de classe média. Bom, aí eu contratei o professor Paulo Zimbres, que em 90 dias entregou o projeto. Tudo que eu estou te falando foi de um dia para o outro, mas em 90 dias eu tinha um projeto. Muito bem. Feito o projeto, feitas as desapropriações, que foram feitas pela Terra Cap. A desapropriação é um capítulo à parte, um dia eu te conto os detalhes. Mas os chacareiros saíram felizes. Sim. Cada um deles ganhou um lote residencial ali na beira do IPTG, além do dinheiro das benfeitorias. E aí eu meti o trator e comecei a abrir as avenidas, as grandes avenidas. Tem um vídeo que eu acho que vocês têm aí. A gente tem. O Roriz e eu lançando a pedra fundamental do que seria o primeiro prédio. Inclusive, eu falei, gente, eu já vejo aqui o metrô rodando, os prédios. Você olha, só tem mato, né? Isso. Foi assim que começou Águas Claras. Pode colocar um pouquinho, um pedacinho? Claro, por Coloca aí, favor. Miguel, coloca um pedacinho pro pessoal ver. Gente, histórico, olha. Na hora que eu pego o microfone, que eu consigo o microfone que tá bom, aparece o dedo. E fala assim, esse negócio de rolinho 90, isso é negativo. Eu quero saber se mal de 90. Esse dia... Valeu, Miguel, obrigado. Esse dia, vocês estavam Lançando a pedra fundamental do que viria a ser o primeiro prédio. Você faz ideia quem foi o primeiro prédio? Foi de uma cooperativa do Senado. Ah, é? E... Copercef. Era o Zé Roberto e o Afonso, os dois. Nossa. Que, aliás, construíram esse shopping aqui. Isso, construíram aqui na frente, o exatamente. que é. Foram os primeiros. E aí, a gente começou a cidade, e eu falava, na época, na imprensa, que o dinheiro que seria arrecadado com Águas Claras pagaria as obras do metrô. E naquela época, eu levava muita porrada por fazer o metrô, porque todo mundo achava que Brasília não precisava de metrô, não tinha trânsito. E eu defendia dizendo, não, a gente tem que fazer o metrô antes da cidade se caotizar, ela ficar com trânsito pesado, porque aí é menos desapropriações, mais fácil de construir. Hoje, você vê, o metrô transporta 160 mil passageiros dia, né? E aí, o metrô a dinheiro de hoje, tudo que foi feito de metrô, custou 1 bi. Ok. Águas Claras rendeu 5 bi para o governo. Uau. Pagou o metrô e sobrou 4. Sobrou 4. Aliás, o furo do BRB Master daria para construir 5 metrô. Nossa. Metrô para 5 cidades do DF. É isso o tamanho do metrô. Bom, aí fizemos Águas Claras. Só que o projeto original de Águas Claras, do professor Paulo Zimbres, que eu implantei, o gabarito máximo
era 12 pavimentos. Me lembro disso. Muitos anos depois, acho que em 97, abriram Houve uma mudança. o gabarito e liberaram o gabarito. Por isso que o trânsito de Águas Claras hoje é tão complicado. A gente tem um prédio mais alto de Brasília hoje em Águas Claras. Pois é, isso foi uma deturpação do projeto original. Porque pelo projeto original, seria uma cidade com gabarito até 12 pavimentos, seria uma cidade com um trânsito muito melhor. Bom, mas já que o gabarito aumentou, já que a população aumentou e que o trânsito está complicado, na minha avaliação só tem uma solução. Solução que eu falo definitiva, não é remendo. Que eu deixei projetada e que eu quero voltar para fazer, que é a Interbairros. Aqui, onde tem a linha de transmissão, que sai lá de Samambaia, passa pela Católica, desce entre Arniqueira e Águas Claras até o Guará e Plano Piloto. A ideia é rebaixar a linha de transmissão, colocá-la subterrânea. Hoje já há tecnologia para você ter linhas de alta tensão subterrânea e fazer a pista que foi um projeto do Jaime Lerner, que eu contratei no meu governo. E esse projeto é lindo, porque são 7 pistas de cada lado. É igual a EPTG, é paralela à EPTG, né? Igualzinho a EPTG, entre Arniqueira e Águas Claras. E com que dinheiro nós vamos fazer isso? Com as áreas lindeiras que vão sobrar. É uma PPP. E é uma PPP, que poderão ser edificadas. Esse é o projeto que vai resolver o trânsito, não apenas de Águas Claras, mas da Arniqueira, de Samambaia, de Taguatinga Sul, do Guará até o Plano Piloto. Arruda, aqui na cidade o pessoal se assusta muito com a Interbras com relação a esses terrenos que vão ser para construtoras. Mas eu estava olhando o projeto, parece que são até 3 andares são comerciais, me parece. Não, tem residencial, tem residencial também. Tem, no programa, mas não está definido ainda, mas tem residencial. Mas são muito poucos. Em cada área onde há uma possível de construir um prédio, é um prédio ou outro. Quer dizer, ao longo de toda a Interbairro, você vai ter o quê? 20 ou 30 prédios. Entendi. É nada perto de Águas Claras. Não impactaria... Zero. Não. Impactaria para melhor. Para melhor, porque você vai ter 7 pistas de cada lado escoando o trânsito. Né? Essa é a grande sacada. E esses prédios, a ideia é que eles tenham comércio embaixo, porque a avenida vai ser uma avenida linda, movimentada, agradável, né? Com pistas laterais, com estacionamentos. Dá outra vida na cidade. Vai organizar o trânsito dessa região e da cidade como um todo. Legal, bacana. E o que você vê em Águas Claras com relação, assim, como era e como é hoje? Hoje a gente vive um pouquinho assim, sabe aquele estado de alerta? Pensando assim, nossa, a gente tem que se preocupar com o trânsito, a questão de morador de rua na cidade, enfim, várias questões que não é só de Águas Claras. Morador de rua está do Distrito Federal inteiro, né? Mas vamos falar um pouco de Águas Claras. No nosso governo, Águas Claras já estava implantada, tudo, mas tinha um problema. Não tinha os viadutos passando por cima do metrô, só tinha um. Exatamente. E aí eu construí vários viadutos, não sei se foram 6 viadutos. Todos os viadutos que existem em cima do metrô foram... Sul a norte. Sul a norte, foram construídos no meu governo. Claro que isso melhorou bastante. Na minha avaliação, o grande núcleo do projeto do Paulo Zimbres se realizou. O que é? Uma cidade onde você tem 3 estações de metrô. Então, quase 4. Quase 4. Né? Pode falar 4. Pode falar 4. E, na verdade, qualquer lugar que você mora em Águas Claras, você pode andar de metrô. O problema para onde você vai é outra história. Para onde você vai sair. Né? Se você trabalha no centro da cidade, você pode ir de metrô. A segunda questão, que na cidade você pode andar a pé. Você pode ir na padaria a pé, você pode ir no boteco, no barbeiro, né? Você anda na cidade, você vê pessoas na calçada, vindo da academia, vindo da escola. A cidade tem vida, né? Eu me lembro que uma vez o Henrique Meirelles, ele era presidente do Banco Central, ele falou, Arruda, o que eu mais gosto em Nova York é que eu era presidente de um banco em Nova York. Eu saía com a minha pastinha, ia de carro, ia a pé para casa, e o contínuo estava saindo do meu lado, todo mundo junto, no passeio, na calçada, tinha coisas interessantes, um café, um restaurante. Águas Claras é isso. Águas Claras tem vida, tem escala humana, né? E isso foi o grande diferencial de Águas Claras. Com a liberação do gabarito, acima de 12 pavimentos, eu acredito que a principal obra a ser feita para Águas Claras, Arniqueira e Taguatinga Sul é exatamente a Interbairros, né? Que deve ser uma PPP
e que tem que ser feito. O projeto do Jaime Lerner é lindo, é maravilhoso. Eu acho que tem que fazer essa obra. Agora, moradores de rua que você falou. A última estatística que se fez lá no meu governo, nós tínhamos em Brasília cerca de 170 moradores de rua. Hoje são 10 mil. Nossa. Muito bem. O que aconteceu? Primeiro, que as desigualdades sociais no Brasil se agravaram. Isso é uma verdade. Mas Brasília tem o maior número de moradores de rua por 100 mil habitantes de todas as capitais brasileiras. E onde que nós estamos errando? Onde nós estamos errando é que o Estado não chama a si a responsabilidade de fazer a triagem e a recolocação dessas pessoas numa vida de sociedade. Como é que funcionava no nosso governo? Nós tínhamos assistentes sociais, com policiais também, que iam nos lugares. Eu me lembro de, na rodoviária, todo dia, a gente conversava com os moradores de rua, civilizadamente. Aqueles que queriam para o albergue eram levados para o albergue. Os que queriam uma casa de recuperação para sair das drogas, nós fazíamos a mesma coisa. Os que queriam passagem para voltar para o seu estado de origem, nós dávamos as passagens. E aqueles que estavam praticando furtos iam presos mesmo. Quer dizer, tem que ter pulso. Claro. Você tem que ter ordem na cidade. Eu não sei se você lembra, ô Kleber, o centro de Ceilândia era uma bagunça total. Uma zona. Eu limpei tudo aquilo. Arrumei, tirei as barracas, tirei morador de rua, tirei cheirador de crack, arrumei o centro de Ceilândia. Esses dias eu fui ao centro de Ceilândia, fui ao restaurante comunitário. Meio-dia. A bagunça voltou inteira. As pessoas usando drogas, pequenos furtos, cenas que criança não pode ver, sabe? De sexo explícito ali ao meio-dia. Olha, virou uma bagunça. Então, eu acho que isso você está vendo em Águas Claras, você está vendo no plano piloto, você está vendo no centro da Praça do Relógio em Taguatinga, no centro de Ceilândia. Por quê? Falta pulso, falta gestão. Brasília não pode continuar largada das traças como está. Isso é preciso. Da mesma forma que você não deixa a sua casa bagunçar, você não pode deixar a sua cidade bagunçar. Com certeza. Isso é um problema de todos nós. Claro que você tem que tratar com humanidade essas pessoas que, infelizmente, estão em situação de rua. Esses dias eu visitei o Centro Pop, lá na 902 Sul. Foi construído no lugar errado, virou uma bagunça, tem boca de fumo no fundo. Aumentou violentamente o número de furtos naquela região. Esses dias entraram até no Instituto Histórico e Geográfico, roubaram as medalhas de Juscelino. As crianças que vão à escola, os jovens que vão à escola naquelas escolas da 900, estão morrendo de medo, porque você encontra morador de rua em qualquer situação, em qualquer horário. Foi feito tudo errado. Depois da minha crítica, o governo disse que até vai mudar, não sei. Mas eu entrei no Centro Pop. Infelizmente, os moradores de rua estão sendo tratados como animais irracionais. Não está havendo uma triagem, não tem um centro de recuperação, não tem passagem para voltar de volta para os seus estados. Então, virou bagunça. Né? Eu acho que a cidade, para ser uma cidade de convivência civilizada, tem que ter ordem. Legal, bacana. Olha só, deixa eu voltar para Águas Claras quando você falou sobre aterrar o linhão ali de Furnas aqui, da Vereda da Cruz ali, para passar interbairros. É um sonho da comunidade de Águas Claras fazer o mesmo dentro da cidade. É possível isso, você acha? Eu acho que é possível, sim. Uma rede aérea, uma rede subterrânea, custa 10 vezes mais do que uma rede aérea. Começou-se aqui de forma provisória? Começou, sim. Começou e depois largaram mão. O plano piloto, o projeto é tudo rede subterrânea. Isso. Né? Eu acho que Águas Claras merece. Mas acho que ainda dá para ser feito isso? Claro que dá para ser feito, só que tem uma dificuldade a mais. Fazer uma obra com a gente morando em... Nenhum problema isso. Não? Não, São Paulo está fazendo rede subterrânea nas avenidas mais movimentadas da cidade. Não tem problema nenhum. O problema é que foi privatizada a SEB a preço de banana e isso não está mais na mão do Estado. E a empresa de energia que hoje explora o serviço de energia elétrica, ela quer ganhar dinheiro com as contas de luz. Ela não está preocupada da cidade ser bonita ou feia. Entendeu? Então, mas tem um jeito. Eu, aliás, sou engenheiro eletricista, fiz a minha carreira de engenheiro lá na SEB. Tem um jeito. Tem que chamar a empresa que tem essa concessão e dizer, ou vai fazer subterrânea ou eu vou cancelar o seu contrato. Simples assim. Porque
Numa cidade como Águas Claras, uma cidade bonita. Aliás, eu vi uns prédios novos hoje ali, eu acho que é da Real Engenharia. Que coisa linda, aquelas varandas, né? Lindo. Então, Águas Claras é uma cidade bonita, né? Eu tenho muito orgulho de Águas Claras. E eu acho assim que as redes aéreas, além delas terem muito mais defeito, muito mais interrupção, principalmente em época de chuva, elas são feias, né? É muito feia, aqueles penduricalhos. Eu acho que essa é uma demanda importante para ser feita. E eu acho que é fazível, sim. Que bom, gostei. Que bom, vamos... Outra coisa que Águas Claras precisa fazer é construir os pequenos parques que já têm área delimitada para eles. A gente tem hoje o Parque Ecológico de Águas Claras, a gente tem uma área para o Parque Central e uma área que foi construído o Parque Sul, recentemente. É isso. Eu acho que quanto mais parque, mais verde, mais pulmão, melhor a cidade. Hoje é uma briga da cidade, o Parque Central, Arruda, que a gente que está aí, está com uma área delimitada e a gente quer muito que esse parque saia do papel. E tem que ser feito. Deixa eu te contar. Eu fiz o Tagua Park, por exemplo. Tagua Park a gente fez em várias mãos, tá? Rapidamente. Você imagina, se não tivesse o Tagua Park, o Vicente Pires já tinha chegado no Pistão Sul, a bagunça que era. Então, você tem que construir parques, né? Eu me lembro do governo Elmo Cerejo, quando ele quis fazer o parque da cidade, ele falou assim, ou eu vou fazer esse parque, ou a construção civil vai tomar essa área. Fez Octogonal e Sudoeste, mas depois do parque. E precisa ser feito o Parque da Asa Norte também, que é o Parque da Asa Sul rebatido na Asa Norte, que também é um projeto do Jaime Lerner que eu deixei pronto. Olha só. Agora, o Parque Central de Águas Claras é fácil de ser feito. Já tem o projeto. Projeto pronto. É só uma vontade política, porque ele não tem um custo alto. É um parque urbano. Parque urbano, né? Agora, vai dar vida à cidade. Vai né? dar vida. Bem iluminada, com bons equipamentos. É isso. E a questão... A gente está recebendo agora, e é uma crítica que eu faço, assim... A gente fica tanto tempo carente, Arruda, de algumas coisas. Vamos supor, na área da saúde. A gente não tem aqui uma UBS, uma UPA, um hospital. A gente não tem. E aí, anunciou uma UPA para Águas Claras. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente fica sabendo que vem o equipamento público para cá é ficar muito feliz. Claro. A segunda é parar e falar assim, mas será que esse local era o melhor? Então aqui onde a gente está hoje no Águas Claras Shopping, do lado tem um terreno e esse terreno ali vai ser uma UPA. E a gente fica se perguntando como é que vai ser, que tomara que dê tudo certo e que seja uma UPA que beneficie a nossa cidade. Mas há um medo com relação a, ambulâncias passando aqui, será que aqui era o melhor local? Então, você sabe o que está faltando, Kleber? O Roriz tem uma frase interessante, que governar é definir prioridades depois de ouvir o povo. Isso que eu ia te falar. Sabe só bater esse papo. É isso. Sabe qual o melhor lugar? É fazer um governo itinerante, como eu fazia. Eu levava o governo inteiro para uma cidade, pegava um ginásio, uma quadra coberta, convidava os moradores, os síndicos, as lideranças, junta tudo aqui. E aí, a gente quer construir uma UPA. Qual lugar? Quebra o pau, todo mundo discute, dá as suas Quais gestões. são os terrenos que A tem? população decide. Legal. Essa é a diferença. Eu não sei hoje dizer qual é o melhor lugar. Sim. Mas quem mora aqui sabe. Exato. Aliás, eu vou te contar um trem. Eu que fui envolvido num episódio de corrupção, né, fiquei marcado por isso, eu fiz Águas Claras. Eu não tenho uma kitnet aqui. É mesmo? Você não tem nenhum imóvel? Zero. Eu vi nascer, eu achava errado, na cidade que eu estava construindo, ter alguma coisa. Talvez tenha até errado, né? Mas era assim que eu pensava e também não mudei de opinião, não. Eu tenho vida simples e estou feliz assim. Que bacana, que legal, Arruda. Bom, deixa eu ver, falamos de hospital. A gente tem um projeto de uma UBS para sair na Rua 25 Sul, esquina com a Babaçu, que tem o terreno lá. O projeto deve estar pronto desde 2017. Só que não anda, Arruda. Não anda. Tá lá e a gente fica e, sabe, o negócio não... Você está falando de UBS, de posto de saúde. Olha aqui. Quando eu estava no governo, eu fiz o Hospital de Santa Maria, 400 leitos. Tem 15 anos que eu saí. Deixei 5 hospitais projetados. Não fizeram nenhum. O último hospital construído em Brasília foi no meu governo, lá em Santa Maria. Falta o quê? Falta dinheiro? Não, dinheiro? Poxa, com o dinheiro que gastaram aí com o Master, dava para fazer 20 hospitais. Metrô. Quando eu entrei no governo, o metrô estava parado na Praça do Relógio, em Taguatinga. Em menos de 2 anos, eu construí 8 novas estações, levei o metrô na Ceilândia, comprei 48 novos trens. Tem 15 anos que eu saí. Não fizeram mais nada. São os mesmos trens? E sucateado.
sem manutenção, sem novos investimentos. A linha de Gama e Santa Maria, passando pelo Recanto Riacho Fundo 2, está caindo de maduro. A linha de Ceilândia até o condomínio Privé e Sol Nascente está caindo de maduro. A linha da Asa Norte, eu deixei o túnel pronto, até o Agarrã. Falta vontade política, falta conhecer a cidade e querer fazer. Eu fico falando, o Kleber, esse rombo que o BRB teve no caso Master, parece que há um prejuízo já contabilizado de 5 bilhões. Minha nossa. 5 bilhões daria para fazer 50 quilômetros de metrô. Nossa. Que 1 quilômetro de metrô, em média, custa 100 milhões. 5 bilhões... É mais do que a gente precisa por aqui? Não, acho que a gente precisa de mais. Se a gente quer ter uma cidade civilizada... Mais de 50 quilômetros de metrô. Mais. A gente tem que fazer o metrô saindo para a área sul, passando por Gama, Santa Maria, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, até Lusiânia. Se você quiser organizar o trânsito nessa saída sul, é metroviário. Sol Nascente até Águas Lindas, depois descer pela Estrutural até a rodoferroviária. O VLT que eu deixei projetado, contratado, com dinheiro em caixa, e ainda por cima, eu trouxe o presidente da França na época, Sarkozy, no dia 7 de setembro de 2009, no Brasil, lá na W3, para assinar a ordem de serviço. Eles conseguiram cancelar o contrato depois. É o VLT que sai do aeroporto, passa pelo canteiro da W3 e vai até o setor hoteleiro sul. Nossa. Esse VLT podia estar rodando há 15 anos. Olha só. Então, infelizmente, Brasília regrediu nesse esquema. Você sabe por que eu quero voltar para a política, Kleber? Por quê? Por 2 razões. Você tomou tanta burdoada, Arruda. Pois é. Eu sou igual aquele bonecão do poço, né? Que vai lá e volta. Sabe por quê? A primeira razão, porque eu quero terminar a minha vida pública com dignidade. E eu quero reescrever a minha história. Eu adoro futebol. Acho que o Zico foi o maior jogador de futebol que o Brasil teve depois do Pelé. Zico foi o maior artilheiro da história do Maracanã, ganhou o campeonato mundial de clubes com o Flamengo, um craque. Você acha que é justo falar do Zico só do pênalti que ele perdeu na Copa de 86? Eu perdi um pênalti. Mas eu tenho uma história. Né? Eu não passei a vida em branco. Eu construí essa cidade, né? Eu construí o metrô. A nova EPTG fui eu que fiz. A IPTG, você lembra da IPTG? Como é que era antes do meu governo? Entrar aqui em Águas Claras. 2 piscinas de cada lado, um monte de eucalipto. Sim. Vê a IPTG hoje. Né? Como é que seria o trânsito de Brasília se não tivesse a IPTG? Senhora, e tudo isso eu fiz em apenas 3 anos. Eu construí 1000 salas de aula em 1000 dias de governo. Eu deixei 200 escolas de educação integral. Eu deixei 300 postos policiais. Incendiaram, acabaram com tudo. Eu fiz 12 vilas olímpicas, que hoje atendem 60 mil crianças. Eu fiz 60 campos de grama sintética. Meu governo realizou. E você pega as cidades mais carentes, Arapuanga, por exemplo. Eu fiz toda a infraestrutura que tem lá, Itapuã, estrutural, e vai por aí afora. Então, o meu governo tinha trabalho, né? Tinha realizações. E aí, porque eu recebi 20 mil reais 2 anos antes de ser governador e registrei no TRE, me destruíram. E hoje até me perguntaram assim, Kleber, mas você vai entrevistar ele, mas ele não está inelegível. Não, eu estou elegível. A lei aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, diz que os 8 anos de inelegibilidade começam a contar na decisão do 2º grau, que no meu caso é 17 de junho de 2014. Venceu em 17 de junho de 2022. E se tiver mais de uma condenação, 12 anos. 17 de junho de 2014, 17 de junho de 2026. Antes, portanto, do período eleitoral, eu estou elegível. Eu já falei para o Ibanez, aceita que dói menos. Eles estão querendo... ficam falando que eu sou inelegível porque estão com medo de disputar no voto. E eu não estou querendo ser nomeado para cargo nenhum, não, Kleber. Eu quero passar pelo rigor do voto popular. Sim. A população que acha que eu não mereço essa nova oportunidade, que não vote em mim, né? Quer continuar o atual governo comprando o título do Master? Vota em quem está aí. Agora, quer fazer um governo como era na época do Rorizo, do meu governo? Eu estou à disposição. Mas, de qualquer maneira, eu falei, por que eu quero voltar? Primeiro, porque eu quero ter a oportunidade de passar a limpo a minha história. Se eu não fosse pré-candidato, Kleber, talvez eu não estivesse aqui hoje no seu podcast. Eu não estaria tendo a oportunidade de dar a minha versão dos fatos que eu vivi. Eu fiquei 15 anos só apanhando, mudo, calado, sem ter direito à voz. Mas eu tenho uma fé inabalável
e alguma coisa me dizia que Deus me daria uma nova oportunidade para eu concluir a minha missão para Brasília. Agora, a segunda razão é mais importante. É porque eu nunca vi Brasília numa decadência como vive hoje. 67% da população que não tem plano de saúde está morrendo à míngua na porta dos hospitais. Tem gente esperando há 2, 3 anos por uma cirurgia. Na mobilidade, está se construindo viaduto sem planejamento. O viaduto é a menor distância entre 2 engarrafamentos, se não tem um planejamento de mobilidade integrado. Cadê o anel rodoviário? Cadê a Interbairros? Você vê, teve a terceira saída aqui em Águas Claras. Fizeram a terceira saída. Mas quando você chega aqui dentro de Águas Claras, Arruda, se você vê o cruzamento que fizeram próximo na Carnaúbas com a Avenida, com a Avenida Parque, você precisa cruzar. Eu fui até o Detran essa semana conversar com o pessoal do Detran. Ele falou, Kleber, ali é impressionante, porque realmente você cruza em todos os lados. Fizeram a entrada, mas não fizeram a saída. Exatamente. Ali, na verdade, tem a saída de Águas Claras, mas não tem uma entrada. Mas, Kleber, sabe o que falta? Coisas simples, Arruda. Vindo da EPTG, a gente passa por baixo do Israel Pinheiro, né? Para entrar em Águas Claras. Podia ter uma alça por cima, pra gente não ter cruzamento. Agora, você sabe por que o Israel Pinheiro tá ruim daquele jeito? Porque o projeto da EPTG é para que os ônibus circulassem na pista central, com porta virada para a esquerda. Eu me lembro disso. Tem 15 anos que eu saí, não botaram os ônibus na faixa da esquerda, e aí as laterais não podem ser interrompidas, porque o projeto original é que as vias marginais fossem interrompidas. Então, quando você fizesse a alça do Israel Pinheiro, não tinha sinal, você entrava direto. E saía direto. Claro, simples assim. Aí todo mundo, Arruda, o Israel Pinheiro ficou errado? Não, ficou errado aos governos que vieram depois que não conseguiram botar os ônibus na pista da esquerda, que está lá, de concreto, para ônibus. É simples assim. Fazer EPTG demorou 2 anos. Botar ônibus rodando na pista da esquerda tem 15 e não conseguiram fazer. Nossa Senhora. Os viadutos do Sudoeste, que são importantes no final da EPTG, tá demorando mais para fazer o viaduto do Sudoeste do que o Juscelino demorou para construir Brasília inteira. Nossa. As obras começam e não terminam. Falta de planejamento. É isso que está acontecendo. Agora, você sabe o que é o problema principal do atual governo? E aí a minha crítica, respeitosa, claro, nada pessoal, é que não se ouve a sociedade. O governo está distante do povo. O governo alugou um monte de prédio chique no plano piloto por valores milionários, enquanto o centro administrativo que nós planejamos está lá um elefante branco. Podia o governo inteiro estar habitando aquele espaço, mudando o fluxo de veículos, não é isso? Tirando a pressão sobre o plano piloto e parando de pagar aqueles aluguéis milionários. Não sei se alguém está levando vantagem nessa história. Não sei por que não muda. Centro administrativo belíssimo, com uma estação de metrô na porta. Isso ainda é um projeto que você quer levar para frente? Claro, para o primeiro dia de governo. Ué, qual a dúvida? São Paulo agora está construindo o centro administrativo. Belo Horizonte construiu o seu na região do Confins. Nós fomos o primeiro. 15 anos não conseguiram ocupar, gente. Então, o meu desejo, sabe, Kleber, é fazer uma frente ampla no sentido de resgatar Brasília. Eu deixei 200 escolas de educação integral funcionando. A criança chegava, tinha o café da manhã, estudava português, matemática, tinha almoço. E à tarde, ela ficava na escola, tinha inglês, esporte, reforço escolar. 5 horas da tarde tinha lanche, ela ia para casa. Isso nas regiões periféricas, onde o pai e a mãe trabalham, onde são outras que são mães sozinhas, faz toda a diferença. Dessas 200, restam apenas 37. Acabaram com as escolas de educação integral, né? Então, o nosso projeto de uma Brasília planejada, organizada, esse projeto da educação integral não nasceu na minha cabeça, não. Nasceu do Anísio Teixeira, lá no início de Brasília, que fez as escolas parques, a escola classe, que tinha essa utopia. Brasília não era só para ser capital do país e o exemplo da arquitetura moderna, mas era para ser uma cidade de convivência social menos injusta. Então, a ideia que o Anísio Teixeira falava é que o filho do senador estudaria na mesma escola do filho do motorista do senador. E isso acontecia nos primeiros tempos de Brasília. A escola integral era um avanço enorme, né? Paulo Otávio, o milionário, estudou em escola pública, Luiz Estevam também, o Collor também. As primeiras gerações de Brasília estudavam em escola pública.
Hoje, acabou isso. Então, voltar com uma escola pública de qualidade, uma escola de tempo integral, é fundamental se nós quisermos que Brasília volte a ser exemplo de uma cidade civilizada, como era do projeto do presidente Juscelino Kubitschek. Eu acho, Kleber, que o Juscelino Kubitschek foi o maior brasileiro da história. Ele, em apenas um governo, ele tirou a capital do Rio de Janeiro, trouxe para o centro do Brasil, construiu estradas, construiu usinas hidrelétricas, toda a indústria automobilística, a siderurgia. Ele modificou o Brasil. E os brasileiros de todas as regiões, acreditando no sonho do Juscelino, ouvindo ele pelo rádio, juntaram as suas bagagens, botaram numa carroceria de caminhão, vieram para Brasília e ajudaram a construir essa cidade belíssima. Nós, eu e você e os nossos filhos, somos herdeiros da página mais bonita da história do Brasil. Mas não estamos cuidando dela como deveria. É verdade. Então, é esse resgate da Brasília dos nossos sonhos, do sonho dos pioneiros, que eu quero fazer parte. Eu quero terminar a minha vida pública assim, juntando pessoas como você, jovens. Eu fiquei encantado com isso que você me mostrou aqui, desse mapa. Nosso mapa de demandas. Que a gente Mapa tem de aqui. demandas virtual, né? Como é que chama isso? É um mapa de demandas da cidade. Sim, mas como é que chama sendo eletrônico, assim? É um mapa digital. Digital, pronto. Um mapa digital. Que sacada! O governo é que tinha que fazer isso para Brasília inteira. Vou copiar. A gente faz aqui para fiscalizar o governo. Legal, mas você já pensou se o governo fizesse isso? Com certeza. É o governo digital. E as pessoas, para reclamar do buraco ou do balão que está faltando, bastaria o clique aqui. Olha, é um governo participativo. Exatamente. Eu falo, Arruda, que assim, ó, aqui, pelo menos em Águas Claras, quando a gente começou aqui, o que eu vi foi o seguinte: quando a gente cuida da cidade de alguma forma, é a mesma coisa de um filho. Então, se você cuida do seu filho, você desenvolve um amor por aquilo, né? A cidade é a mesma coisa. Quando a gente cuida da cidade, a gente desenvolve esse amor pela cidade. Quem ama, cuida. E que isso acontece. Os moradores de Águas Claras são apaixonados com a cidade. E são muito, o pessoal fala que a gente é mimizento, né? Águas Claras o pessoal é mimizento. O que eu acho uma característica ótima. Também acho. No sentido de que a gente participa mesmo, tem sabe? espírito crítico, né? Exato, a gente gosta disso. Então eu tava olhando, vamos falar de segurança um pouquinho, eu tava olhando uma câmera, eu gosto muito de tecnologia, né? Eu adoro tecnologia. Estava olhando, e eu acho que hoje em dia está muito fácil da gente olhar outros exemplos que acontecem no Brasil. A internet dá para a gente chegar em Balneário do Camboriú só com um clique, então a gente consegue ver as boas ideias que estão acontecendo. Verdade. Eu vi uma boa ideia aqui do lado, em Goiás, da polícia utilizando uma câmera com uma IA, que ela tem um sensor que ela faz assim, ó, acabou de roubar um palio aqui. Você só digita lá, ó, estamos procurando um palio. Pronto. A câmera, onde passar o palio, ela vai documentando e já vai. Estamos procurando um rapaz, o suspeito tá de camisa azul e calça jeans. Pronto, ela vai lá e... Então, eu acho, o Arruda, que a gente, como capital do país, tinha que ser primeiro em tudo. Tudo, eu concordo com você. Você sabe que eu tô com uma viagem marcada a Singapura. Porque há 2 países do mundo que fizeram um governo digital com êxito. A Estônia, é um país nórdico, e Singapura, na Ásia. É uma tecnologia que eu quero trazer para Brasília. Botar o governo inteiro aqui dentro, ó, do celular. É o governo digital. Que legal. Vou te contar uma história. Caso real. Uma senhora leva o filho num posto de saúde na Fercal. O médico vê que o caso é complicado, pede um monte de exames, demora um monte de tempo, SUS, para fazer os efeitos do exame, chegou no médico. Ele analisou e falou: olha, minha senhora, o caso é mais grave. Eu recomendo levar para o Hospital da Criança. Ela é orientada para o Hospital da Criança, a consulta é marcada um mês depois, ela chega no Hospital da Criança sabendo que o filho tinha uma doença grave. Só que o prontuário com os exames não chegam. Aí o médico tem que pedir os exames tudo outra vez. Porque os prontuários entre os hospitais de Brasília não se comunicam. Nós estamos na Idade da Pedra. Que vergonha! Capital do país. Então, o Kleber, Brasília regrediu muito nesses 15 anos. Nós tínhamos um projeto de futuro da cidade. Esse projeto foi interrompido, né? Infelizmente, né? A maldade está muito presente na vida. Eu contrariei muitos interesses. O que você mudaria, Arruda? Na minha maneira de ser? Primeiro, ter cuidado com quem que eu ando, né? Uma maçã podre
apodrece. Eu fui descuidado. Eu errei. Eu não podia ter permitido que pessoas assim com interesses escusos estivessem no governo. E aí, para compor com os deputados, o irmão do rapaz era deputado distrital, eu acabei aceitando. E é muita gente, né? Que E deve hoje ser... a Câmara Distrital é muito pior do que na minha época, viu? É. Cheio de central de negócio. Pega as emendas parlamentares, pesquisa para você ver no que você vai encontrar. Eu conheço organizações sociais que não aceitam emendas parlamentares porque sabe que tem que dar propina para quem indica as emendas. Infelizmente. Olha, esse negócio... Fala sobre as administrações. A administração hoje é a rainha da Inglaterra. Tem administrador que nem morador da cidade. Aí enche de cargo comissionado, que é cabo eleitoral do deputado que indica. Nada a ver com a cidade. E outra coisa, não tem recurso. Era diferente em outra época? Muito. Na época do Roriz era diferente e na minha também. Não houve uma época que tinha máquina dentro da administração? Máquina, tinha equipamentos. E outra coisa, todos os meses eu repassava recurso para a administração proporcional ao número de habitantes daquela cidade. Então, para consertar a quadra de esporte, o muro da escola, essas pequenas coisas, o parquinho, o administrador regional podia fazer. Hoje ele acaba levando tudo para uma nova CAP? Tudo para nova CAP, e ele fica sendo um despachante de luxo, que não manda nada, ele não tem poder de fazer nada. O morador de Ceilândia, por exemplo, mora aqui em Águas Claras. Acaba virando uma ouvidoria. Uma bobagem. Não, vira um cartório político do deputado que indica o administrador regional. Aí é a política, é a politicagem, é a política menor, subalterna. E como é que você vê isso, a indicação do deputado para uma administração? Isso pode ser bom também? Pode, se o deputado é o mais votado numa região e faz indicação de uma pessoa que é moradora da cidade, que de fato que é conhecida da cidade, ótimo. Essa dobradinha pode ser muito boa. Pode ser boa, agora, desde que seja transparente. Ok. Né? E que o administrador regional tenha minimamente recursos para trabalhar. Porque se ele só ficar lá como atendente, o que ele tem? O administrador de Águas Claras, o que ele tem? Ele tem um trator? Ele tem um caminhão? Não tem, não. Ele tem uma caminhonete? Ele tem tinta para conseguir... Deixa eu te contar uma. Teve uma época, uma administradora estava na cidade e ela falou assim... Tá conversando por telefone e ela falou assim, não, que aí a gente vai ver os buracos da cidade e tal. Arruda, isso há quase 10 anos atrás, tá? Aí eu falei assim, mas como é que você vê os buracos da cidade? Aí ela falou assim, olha, a gente tem uma Kombi e a Kombi vai passando, passa de rua em rua, um dirigindo, o outro com caderno e anotando. Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, você tá de brincadeira. Eu falei assim, eu posso levantar os buracos pra você da cidade? Ela, mas como que você vai fazer? Eu falei, não, posso, pode. Arruda, eu fui lá, entrei nos grupos de WhatsApp, falei, ó, se tiver buraco na frente da sua rua, aí você me manda a foto, me manda o local que é. Montei um dossiê assim com tudo que era... Mas como que você... Eu falei, olha, gente, a tecnologia tá aí. E olha, há 10 anos atrás, você imagina como é que é fazer hoje, muito mais fácil. Mas isso que você fez aqui para Águas Claras tem que ser feita para Brasília inteira, para o Distrito Federal inteiro. É isso. Cléber, deixa eu te falar outra coisa. Eu vinha vindo pela IPTG hoje. Eu vim dirigindo meu carro. Pegou trânsito ou não? Não, ainda Agora não, porque eu vim mais cedo. Aí eu parei ali na residência oficial, na porta da residência oficial, não posso entrar, né? E os vigias ficaram tudo me olhando esquisito. Assim, eu falei, não, espera, ainda não voltei não, é só ano que vem. E eu fiz um filme contando a história da construção da IPTG. E depois eu vim pra cá fazer o programa com você. Eu vinha pela IPTG e falei pra quem tava no carro comigo. À esquerda, você tem o exemplo de uma cidade planejada. E à direita, de uma cidade não planejada, que é Vicente Pires. Vicente Pires. A olhos vistos. Uma é bonita, parece Manhattan, e a outra é feia. Simples assim. De um lado, Águas Claras, com todos os problemas que têm que ser corrigidos, é uma bela cidade de se viver. E Vicente Pires? Rua torta, rua estreita, prédio inacabado, bagunçado. Por quê? Porque foi uma cidade que foi sendo construída à revelia do poder público. Virou bagunça. E é muito mais caro fazer a infraestrutura de uma cidade não planejada, como é o caso de Vicente Pires, do que de uma cidade planejada, como é Águas Claras. Simples assim. Você falou sobre prédios abandonados aí. Aqui a gente tem 11 esqueletos. Prédios abandonados que viram depósito de lixo, vira esconderijo para ladrão. Você sabe que o poder público tem ferramenta para resolver isso? Tem. Claro. No meu governo, com 17 dias de governo, eu derrubei um esqueleto que tinha lá na beira da academia de tênis. Um mês eu derrubei o esqueleto da Bibabô.
como? Uai, eu entrava na justiça pedindo a licença para... O esqueleto, ele propicia tudo de ruim para a cidade. Então, ele contraria o interesse público. Eu ganho a liminar, vou lá e destruo. E a hora que eu ganhava a liminar, os donos vinham correndo. Opa, e agora? Aparecia. Ué, vamos fazer isso aqui, Arruda? Opa, mas na hora. Você não tenha dúvida. Mas não apenas aqui. Vicente Pires também. Vicente Pires é um dos lugares porque eu adoro Vicente Pires, mas tem que organizar a vida da cidade. Agora o governo está querendo regularizar os lotes, cobrando um preço altíssimo, que as pessoas não dão conta de pagar. Qual que é a minha sugestão? Regularizar pelo preço da terra nua e investir todos os recursos arrecadados na própria cidade. Mesma coisa pode funcionar para a Arniqueira. A mesma coisa para a Arniqueira. É regularizar pelo preço da terra nua e fazer um pacto com os moradores. Todo o dinheiro que arrecadar aqui, de forma transparente, vai ser usado em infraestrutura. E nessa infraestrutura, o que você vai fazer? Vamos reunir os moradores, vocês definem as prioridades. Bom. O que nós vamos fazer primeiro em Águas Claras? O parque, o posto de saúde? Vamos decidir junto. O dinheiro não é ilimitado, mas dentro dos limites orçamentários, vamos decidir junto com a população. O que é prioridade? É o orçamento participativo. Olha, eu fui colega no Congresso do Franco Montoro. O Franco Montoro, ele tinha a bandeira do municipalismo. Ele dizia o seguinte: ninguém mora no país ou no estado. As pessoas moram nas cidades. O dinheiro tem que ir para as cidades. Eu descentralizei recursos no meu governo para as administrações regionais, para as escolas. Tinha o PEDAF. O diretor da escola recebia um valor proporcional ao número de alunos para consertar a lâmpada, a descarga do banheiro, o muro que caiu, a quadra de esporte. Hoje, ele tem que fazer ofício para a Secretaria de Saúde, que 2 anos da Secretaria de Educação, que 2 anos depois aparece. Então, descentralizar recursos é fazer com que o dinheiro chegue mais perto no cidadão. Porque o IPTU não faz isso aqui. Ele é o da União, né? Ele não pode ser... É do governo do Distrito Federal. Então, o IPTU de Águas Claras não volta para cá exatamente na sua proporção. Não, mas pode voltar se você fizer um orçamento participativo e descentralizado. Legal. Olha só, se Águas Claras fosse uma cidade com prefeitura, a gente seria hoje a cidade com uma maior densidade demográfica do Brasil. São 14 mil pessoas por quilômetro quadrado. E uma boa renda per capita. Você sabia que Brasília tem a maior renda per capita do Brasil, né? Mas você sabia que nós também temos o maior índice Gini de desigualdade social? Há 10 minutos daqui de onde nós estamos, no shopping de Águas Claras, 10 minutos, a gente chega ali na Estrutural e entra em Santa Luzia. E você vai ver as crianças brincando no esgoto a céu aberto. A maior miséria humana. Ô Kleber, nós não podemos perder a capacidade de indignar com isso. Não foi esse o sonho de JK. Não é essa a sociedade que a gente deseja. Olha, eu tenho 72 anos, eu tenho filhos, netos, e eu já estou numa fase da vida que eu me preocupo muito com o mundo que eu vou deixar. Será que o mundo que eu vou deixar é melhor do que eu recebi? Então, primeira resposta, é sim. Sem pessimismo. Melhorou muito. Na minha infância, o único meio de comunicação era o rádio. Meu pai comprou uma televisão preto e branco quando eu tinha 16 anos. Eu fui conhecer o mar quando eu tinha 20. Né? Era tudo muito difícil. O mundo mudou para melhor. O meu pai morreu aos 60 anos, porque teve entupimento coronário. Eu até já tive mas botei um stent e estou aqui. Glória a Deus. Né? Andando 10 km por dia. Então, a tecnologia melhorou a qualidade de vida dos habitantes. A expectativa de vida em 40 anos aumentou 20. O brasileiro vivia, em média, 56 anos, passou a viver 76. Nós melhoramos a qualidade de vida. Mas a sociedade que nós estamos deixando está doente. Esses dias, um menino de 16 anos foi morto numa briga aqui em Vicente Pires. Eu tenho filho dessa idade, Kleber. O que está acontecendo na cabeça desses jovens? Um outro menino de 16 anos, 2 meses atrás, morreu, levou umas facadas a 100 metros de onde eu moro, na 114 Sul, por causa de um celular. Nossa. Então, nós precisamos ter um choque de realidade nessas gerações mais jovens. Isso se dá como? Primeiro, com educação pública de qualidade. Em segundo lugar, fazendo com que a educação não seja apenas de português, matemática, história e geografia, seja humanista, que
se venha das famílias, mas que se traga para escolas também, a variável da convivência civilizada. Nós somos uma sociedade ainda muito preconceituosa, mas é o pior preconceito, porque a gente finge que não é. Sim. Nós fingimos que a sociedade não tem racismo. Claro que tem. Somos uma sociedade machista. Olha o feminicídio. Isso é um descalabro, isso é uma doença, uma chaga social que precisa ser corrigida. E a responsabilidade de todo mundo mas principalmente de nós que estamos querendo fazer vida pública. Quem tem liderança política precisa ter coragem de enfrentar esses temas. E eu penso assim, o governo de Brasília, por ser a capital do país, tem essa responsabilidade de fazer políticas públicas de diminuição das desigualdades sociais, de defesa da mulher. Sábado passado, aqui em Águas Claras, eu tive uma reunião com 100 mulheres sobre o tema a defesa da mulher. Olha, eu ouvi tanta coisa, muitas coisas impactantes, de mulheres que já sofreram violência, e muitas coisas impactantes de mulheres que estudam e trabalham com o tema. E a grande verdade é que, na medida em que nos últimos anos, isso aconteceu no mundo e no Brasil também, as mulheres passaram a estudar mais, a ocupar mais espaço na vida profissional, na vida pública, há uma certa reação machista, sabe? Como se estivesse sendo incomodados com essa geração de mulheres mais ativas socialmente, né? Ao invés de estarmos orgulhosos disso, né? Eu acho que nós temos que estar orgulhosos disso. A sociedade melhorou, mas ela tem pontos de retrocesso que precisam ser corrigidos. A ambição que eu tenho na vida hoje, Kleber, é voltar à vida pública, se Deus me permitir, voltar ao governo de Brasília, para terminar a missão que eu fui interrompido, entregar uma Brasília melhor, mas, sobretudo, participar de um movimento coletivo de melhoria da sociedade que a gente vive, sem radicalismos. Isso. Esses extremos estão adoecendo a sociedade. Se eu tiro uma fotografia com você aqui, e se você, ideologicamente, é diferente de mim, amanhã as redes sociais estão me atacando e te atacando. Mas, peraí. O bonito da vida e sociedade é você conviver entre contrários. Exato. Né? É tão legal você sentar num bar e conversar com uma pessoa que não pensa exatamente igual a você ouvir os argumentos dela, você dar os seus argumentos, você encontrar pontos de convergência. Exatamente. Isso é tão bonito. É isso que faz a vida ser bonita. Nós hoje não. Eu penso desse jeito, se você pensa diferente, eu ser burro. E, sabe? Não vai para lugar nenhum. Esse radicalismo tem que acabar. A gente tem que viver uma sociedade mais fraterna, mais amiga. Isso que eu defendo, sabe? Aqui, eu te acompanho lá nas redes sociais e vi que tem um tempo atrás você fez o caminho de... Santiago. Como é que foi? Ah, foi maravilhoso. O caminho de Santiago, ele é feito há 1000 anos. Tinha a Ordem dos Templários, né? Já tinha feito ou não? Eu já tinha feito Já tinha 10 anos atrás e voltei a fazer agora. Então a gente sai de uma cidadezinha do sul da França, que chama Saint-Jean-Pied-de-Port. É uma trilha pelas montanhas, né? Atravessa os Pirineus, depois corta o norte inteiro da Espanha até Santiago de Compostela. Rapidamente, é o seguinte, Santiago é uma cidade que nasceu porque Iago, que era apóstolo de Jesus, morre no início da era cristã e seu corpo é colocado numa jangada ao mar, com uns bilhetes dizendo que era ele. Essa jangada, quase por milagre, vai encostar no ponto mais a oeste da Espanha, que era a costa da Espanha. Os pescadores encontraram, viram o bilhete, descobriram que era um apóstolo de Jesus e ergueram uma capela para Santo Iago, Santiago. Então virou Santiago de Compostela. A cidade... 1000 anos depois, essa ordem religiosa dos templários, na França, começa a fazer peregrinações a Santiago, acreditando que encontraria indulgências plenárias, perdão para os seus pecados. E essa caminhada é feita há mais de 1000 anos. Tem até um livro do Paulo Coelho, interessante, contando essa caminhada. Eu fiz 2 vezes o caminho inteiro. E, para quem tem fé, e eu tenho muita, você encontra realmente com o sagrado, né? Eu andei 29 dias, 792 quilômetros, sozinho, com a minha mochilinha nas costas, dormindo em albergue, assistindo missa em todos
os pueblos que a gente parava para comer e para dormir. E eu tive uma iluminação, sabe? Que Deus me daria uma oportunidade de voltar à vida pública. E eu voltei e aconteceu. O Congresso aprovou essa lei. Aí eu fui andar na cidade, sozinho. Eu e Deus, né? Perguntando para as pessoas, e aí, agora eu posso? Vocês acham que eu devo voltar? Aí uns, não, vai cuidar dos seus filhos. Não, você tem que voltar, não sei o quê. Bom, aí eu falava, e eu vou ser candidato a quê? Aí uma hora eu falei, gente, eu vou ser candidato a deputado, que é mais fácil. Tá? Aí um lá no Gama falou assim para mim, Arruda, se você for candidato a deputado, vão dizer que o Ibanez te comprou. Você tem que ser candidato a governador. Esse dia eu tomei a decisão. Falei, você quer saber? Mesmo? Eu estou muito velho para ficar, sabe, por ser comprado. Eu vou ser candidato a governador, porque eu acho que Brasília precisa ser resgatada. Eu acho que a minha experiência de vida leva a isso. Eu já fui deputado, fui senador, fui governador, fui secretário de obras, fui presidente do metrô, fui presidente da SEB. Eu já trabalhei tanto. Né? Eu acho que, assim, conheço Brasília, né? Nos seus detalhes. Eu sei em qualquer canto, eu sei onde mora, como é que as pessoas vivem. E eu amo profundamente essa cidade que me deu tudo. E eu queria dar de volta para Brasília uma cidade melhor. Eu sou de uma família muito humilde, Kleber. Eu nasci numa cidade do interior de Minas. Meu pai era guarda-freio da estrada de ferro. Minha casa era assim de chão batido, na beira da linha. Mas a gente estudou, porque tinha uma escola pública de qualidade. Depois formei engenharia numa escola federal. Com 21 anos eu vim para Brasília. Uma mão na frente e outra atrás. Tudo que eu tenho, meus filhos nasceram aqui, minhas netas. Eu amo essa cidade. Sabe? E eu acho que a nossa geração deve isso aos fundadores, ao presidente Juscelino Kubitschek e aos que o ajudaram a construir essa cidade. Entregar para gerações futuras uma cidade exemplar. Que a gente assista o Jornal Nacional, está lá, melhor índice do IDEB, maior número de aprovações no ITA, melhor qualidade de vida, menor índice de desigualdade, a melhor saúde pública. É isso. Legal. Você que é bem mais jovem do que eu, você vai poder participar disso tudo mais tempo do que eu. É esse o meu sonho. Legal, bacana. Houve algum tempo que você achou que tinha acabado a vida pública? Ah, sim. Eu passei tudo que o sujeito pode passar. Eu tive uma depressão profunda. Achei que a minha vida tinha acabado. Uau. Claro. Eu fui massacrado, né, na mídia. Olha aqui. Eu recebi 20 mil reais 2 anos antes de ser governador. Registrado no TRE. Tinha nada errado. Esse dinheiro estava registrado. Lá é registrado, tá lá. Muito bem. O sujeito editou a fita e botou como se fosse uma propina que eu estivesse recebendo na época de governador. E como é que você vai explicar que focinho de porco não é tomada? Eu demorei 6 anos para obter autorização judicial para a Polícia Federal fazer perícia. Demorei 9 anos para receber o resultado da perícia e ver que a fita era editada, que era anterior ao meu governo. E demorei 12 anos para ser absolvido das ações penais. E tem ação de improbidade pendente de recurso até hoje. Pela lei antiga, eu estou há 15 anos fora e os 8 anos sequer começaram a contar, porque só contava no trânsito em julgado. Agora que mudou a lei e como eu estou inelegível há 15 anos, os 8 já contaram e pronto. Entendi. Então, eu fui massacrado. Destruíram não apenas a minha vida pública, a minha reputação, a minha honra, a minha vida pessoal. E eu fui chacoalhado de cabeça para baixo, Kleber. Se tivesse qualquer coisa errada na minha vida, já tinha aparecido. Eu não tenho fazenda, não tenho mansão no lago, eu tenho vida simples. Dou aula aqui na Unieuro para complementar minha renda. Abri mão da minha aposentadoria de deputado e senador para me aposentar como engenheiro da SEB. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa honrada, digna. Eu não mereço ser lembrado pelo pênalti que eu perdi no final da Copa. Entendeu? Eu quero ser lembrado pela minha história, das coisas tantas que eu fiz. Essa é a minha razão pessoal de voltar. Que bacana. Mas a razão pública é muito mais importante. É o resgate de Brasília. Eu quero liderar uma nova geração de pessoas de várias ideologias, mas que tenham em comum o amor por essa cidade, o resgate dessa cidade. Foi ruim, Arruda, porque e já estamos chegando ao final aqui, quero te liberar, mas assim, a gente hoje é ruim ver que as pessoas têm uma coisa quando a gente fala na política, né? Principalmente no político, né? Já rotulam a pessoa, o político ele é mal visto, ele é uma pessoa. Então, enquanto a gente podia ter, enquanto você olhar ao pé da letra a profissão, né? Ali o estar político ali, é bonito demais, né? É um sacerdócio. Se você a executa
De maneira correta, porque é você servir, né? Exato. E não ser servido. Agora, a culpa dessa pecha é da classe política mesmo. Sim. E que está no judiciário hoje também, infelizmente. Né? Enfim, desculpa o que eu vou falar, mas parece que os poderes estão podres. Eu fui deputado e fui senador. Não existia esse negócio de emenda desse jeito, não. Exatamente. Eram 10 emendas para cada um, para o seu estado de origem, públicas. Emenda para construir o Hospital do Paranoá, por exemplo, que foi uma emenda que eu apresentei. Né? Eu criei, por exemplo, quando era senador, a Região Integrada do Desenvolvimento do Entorno, a RID, essa lei de minha autoria. Era isso que a gente fazia. Hoje em dia, você tem deputado de Goiás apresentando emenda no Amapá, sabe-se lá por Deus por quê, com que interesse. Virou bagunça. O judiciário também. O poder judiciário, nesse momento, é muito questionado na sociedade por várias posturas inadequadas ou por julgamentos que são considerados parciais. Isso é ruim. Né? Então, essa visão ruim que a sociedade tem da vida pública tem sua razão de ser. E mais, as redes sociais, ela tem um lado muito bom, mas como toda tecnologia, tem um lado perigoso também. O lado muito bom é que todo mundo hoje é bem informado. Rápido. Tenta enganar o povo não, que você vai dançar. As coisas são rápidas, tudo que você faz, todo mundo faz vídeo, todo mundo está nos grupos de WhatsApp, no Instagram, é isso aí. Então a vida é transparente. Esse é o lado bom, porque as informações chegam e todo mundo pode fazer o seu juízo crítico. Agora tem um lado ruim. O lado ruim é que muita gente serve de instrumento dos aplicativos ou como é que chama aquele negócio, Jess? Aquela tecnologia que o próprio, por exemplo, o Instagram vê o que está... é o algoritmo. Algoritmo. Vira escravo do algoritmo e para você ter a sensação de pertencimento, você fica juntando naquela tribo e quando vê, o seu cunhado que pensa diferente de você vira seu inimigo. Você não consegue conviver com ele nem numa festa de aniversário. Verdade. Mas eu acho que como toda inovação, ela tem essa fase de transição e isso vai passar e nós todos continuaremos vivendo de forma mais civilizada. Harmoniosa. Eu acho que esses radicalismos extremos... É engraçado como a história do mundo é cíclica, né? 100 anos atrás, exatamente 100 anos atrás, o que aconteceu no mundo? Nós tínhamos 2 polos. O Partido Comunista tinha tido a Revolução Russa e o Partido Comunista criou a Internacional Socialista, que queria dominar o mundo com o comunismo. E do outro lado, você tinha o fascismo, que começou na Itália com Mussolini, foi com Hitler para a Alemanha, depois Salazar em Portugal, Franco na Espanha, que era o outro extremo. No Brasil também. No Brasil você tinha o Partido Comunista de Luiz Carlos Prestes e o integralismo do Plínio Salgado. Com o tempo, isso anos 20, anos 30, eram 2 extremos que se agrediam, 2 visões de mundos diferentes. Com o passar do tempo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, esses 2 extremos se mostraram fracassados. Cansou. A Segunda Guerra Mundial acabou com o fascismo do Hitler de um lado, acabou com Mussolini, que morreu num poste, acabou com o franquismo, com o salazarismo, acabou com esses regimes totalitários de direita, mas acabou com o comunismo também, que se mostrou incapaz de diminuir a pobreza e de diminuir a desigualdade. E mais, o comunismo se mostrou tão fraticida quanto o fascismo. Enquanto o Hitler matou 6 milhões de judeus, o Stalin matou mais de 1 milhão de pessoas que não concordavam com o regime. Os 2 regimes, tanto o radical de direita quanto de esquerda, eram totalitários, autoritários. Veio a Segunda Guerra Mundial e, ao final da Segunda Guerra, nasce a ONU, que era uma forma do mundo viver em paz para sempre. E aí grandes líderes mundiais, Roosevelt, Churchill e de Gaulle, construíram uma convivência humanitária. Com essa convivência, o mundo viveu em paz 70 anos. Aí derrubaram o Muro de Berlim, acabou o comunismo lá, acabou o fascismo lá de cá, e o mundo viveu
décadas de democracia, de liberalismo, de liberdade. Mas 100 anos depois, A história se repetindo. A história se repetindo, com extremos radicais de um lado, com uma esquerda radical querendo implantar uma visão totalitária, estatizante, e um radicalismo de direita também querendo impor métodos de vida que não são democráticos. Agora, isso tudo está passando. E eu acho que vai nascer uma sociedade mais livre, mais democrática, mais civilizada, através do diálogo. E aí, as redes sociais, ao invés de servir para separar pessoas, para criar grupos que não se comunicam, vai criar grupos de convergência. Porque a gente não pode ser escravo dos algoritmos. Sim, né? A gente tem que fazer. A inteligência humana tem que sobrepor a inteligência artificial. É isso que nós estamos discutindo. É isso que eu acredito. O que você mais orgulha de ter feito? Tem algum ponto que você fala assim, cara, isso aqui foi uma... Na vida? Não, ou na vida pública? O metrô, sem dúvida. O metrô? O metrô nasceu aqui nessa careca, né? E eu acho que foi a obra. Eu fiz muitas obras na vida, no meu tempo da SEB, nos tempos de Nova Cap, ainda na Secretaria de... por exemplo, eu construí o Hospital de Ceilândia, eu construí o Hospital da Asa Norte, né? Eu fiz muita coisa. Depois, como secretário de obras do Roriz, eu ajudei a fazer Samambaia, o metrô, Águas Claras, enfim, trabalhei demais. E o meu governo foi um governo muito operoso, nós fizemos muito. Por que você acha que faz pesquisa hoje, eu estou lá na ponta? Não é por causa dos meus olhos verdes, nem por causa da minha belezura, né? É porque eu tinha entregas. As pessoas, principalmente das classes menos favorecidas, lembra? Você vai em Braslândia e as pessoas vão te dizer que tudo que tem lá na Vila São José é o que fiz. Você vai em Planaltina, todo mundo, o que tem lá na Estância, no Mestre Damas, no Arapuanga, foi a Ruda que fez. Você vai lá no Itapuã, eu que fiz o posto de saúde, a escola, o asfalto, é tudo. Você vai na Estrutural, era um assentamento. Você vai lá hoje, é uma cidade. Você vai no Porto Rico, Santa Maria, é a mesma coisa. Eu não passei a vida em branco. Né? Igual o Zico. Eu espero um dia ser lembrado por isso e não pelo pênalti que eu perdi. Gostou da metáfora? Gostei demais. Arruda, muito obrigado por esse papo. Muito legal. Espero aí, desejo toda a sorte do mundo. Tá? Que você continue com esse coração. Entusiasmo, né? Com esse coração, entusiasmo de querer fazer o bem sempre às pessoas. Muito obrigado. E olha aqui, adorei te conhecer, você é muito simpático. Obrigado. E eu queria te convidar para participar dessa frente, a favor de Brasília. Muito obrigado. Viu? Vamos conversar mais. Vamos. E você tem, acho que você tem, assim, vocação e um potencial enorme para ser. Aliás, você está servindo a cidade sem mandato. Eu acho que com mandato você vai dar show. Muito obrigado, viu? Valeu, amigo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui e até uma próxima. Beijão, valeu. Até mais.